Meu nome é Fábio Menezes e nesse vídeo nós iremos tanto contar a quantidade de dias úteis, como obter uma lista de datas desses dias utilizando o SQL Server. Espero que gostem. Não esqueçam de dar seu like e de se inscrever no nosso canal para valorizar o conteúdo. Também é importante interagir comigo utilizando os comentários. Apenas lembrando que cada interação faz com que o YouTube apresente nosso conteúdo para mais pessoas. Desde já agradeço e vamos lá! Primeiramente, nós iremos definir as variáveis que recebem os valores das datas. Com a instrução de declaração de variável, eu vou informar o nome da variável @datainício, que será do tipo datetime e receberá a data de início em um formato de texto. Também iremos declarar o @datafim, também do tipo de dados datetime. Na próxima etapa, nós iremos utilizar um select para contar os dias entre essas datas, utilizando as variáveis. Com a função datediff, nós iremos passar o parâmetro tipo de intervalo que eu desejo contar, neste caso, o dia, e passo os parâmetros tanto da data de início quanto a data de fim. Ao executar apenas esta consulta, nós temos um valor total de 84 dias. Porém, nós precisamos fazer uma correção. Se eu definir a data fim para um dia após a data de início, o valor final, ao invés de contabilizar 2 dias, ele me traz apenas 1. Eu vou adicionar o mais 1 para corrigir este resultado. Executando essa consulta, percebam que o valor está conforme o esperado. Agora, como nós precisamos contabilizar apenas os dias úteis, eu preciso identificar a quantidade de finais de semanas existentes e remover da quantidade de dias já encontrados. Utilizando a operação de diminuir e a mesma função de contar os dias entre as datas, eu vou passar o parâmetro do intervalo como semana e utilizar as mesmas variáveis das datas de início e fim e multiplicar pela quantidade de dias existentes nesses finais de semana, que é 2. Selecionando agora a consulta e executando, percebam que já houve uma redução para 61 dias encontrados. Contudo, nós precisamos diminuir desse valor a quantidade de dias existentes em finais de semanas incompletos, utilizando a operação diminuir e a condicional dentro do case. Quando a data de início for igual a um domingo, diminua menos 1 ou 0, caso contrário. Vejam que com a função datename eu consigo obter exatamente com a data de início o valor do nome desse dia e utilizar na minha condicional. E nesta mesma lógica, eu vou diminuir com uma nova condicional. Caso o dia seja um sábado, ele vai contabilizar 1 e 0, caso não. Ao selecionar essa consulta e executando, nós temos agora a quantidade de dias 60, onde anteriormente era 61. Na próxima etapa, nós iremos obter as datas dos dias úteis. Antes disso, eu vou finalizar este script SQL e copiar as variáveis para esta etapa, utilizando uma expressão de tabela comum de nome calendário. Nós iremos criar uma hierarquia de valores. Para isso,
preciso definir um ponto inicial que será considerado, em conjunto com um select, a data de início, definindo um identificador de nome data. E, após a vírgula, pegar este mesmo valor e obter, com a função dateName, o nome do dia desta data, definindo também um identificador para dia. E apenas como forma de exemplificar, vou adicionar uma coluna chamada nível, que receberá o valor número 1, unindo o registro anterior com o ponto recursivo. Ele vai gerar a partir da mesma tabela calendário, e para a coluna de nível eu vou pegar o valor anterior e somar mais 1. Utilizando a coluna de data, nós iremos adicionar a esta data inicial sempre mais um dia, ou seja, com a função dateAdd e o intervalo no parâmetro como dia, eu vou informar o número 1 e a coluna em que ele vai acrescentar este valor. Utilizando também esta mesma função, nós iremos obter o nome do dia da data que foi gerada. E para que essa hierarquia de valores não gere um loop infinito, eu preciso definir um ponto final, onde no meu filtro a data será menor que a data fim. Sendo assim, selecionando esta consulta e executando, agora nós temos todos os dias existentes entre as datas definidas. E para que a gente tenha apenas os dias úteis, eu vou filtrar com o where, utilizando um conjunto de valores para a coluna dia, que não estejam relacionados com o sábado e o domingo. Executando novamente esta consulta, agora nós temos a quantidade de dias encontrados da mesma forma que nós executamos na etapa anterior. Espero que tenham gostado desse vídeo. Não esqueçam de dar seu like e de se inscrever no nosso canal para valorizar o conteúdo. Também tire suas dúvidas utilizando os comentários. Lembrando que a sua interação faz com que o YouTube apresente nosso conteúdo para mais pessoas. Muito obrigado e até a próxima. Muito obrigado, conheça outros vídeos do canal e siga-me nas minhas redes sociais.